Me chama de corrupto, porra! Olá, seja muito bem-vindo. Tem edição de Veja saindo do forno e já disponível em todas as nossas plataformas, impresso e digital. Hoje quem vai me ajudar a apresentar os destaques da edição são o colunista Augusto Nunes e o Marcelo Marti. Tudo bem, senhores? Tudo ótimo, Silvio. Prazer estar aqui. Muito bem, Marcelo. Você acompanha a capa de Veja aí na sua tela que trata da semana terrível em Brasília. E a gente normalmente começa o programa falando sobre a reportagem de capa. Mas dessa vez a semana foi tão difícil, meu caro Marcelo, que eu queria começar falando da sua reportagem, muito bacana, de fôlego, mas um assunto mais light. E uma pessoa mais inspiradora aí, né? Leonardo da Vinci. Mas mais inspiradora do que qualquer um dos nossos deputados e senadores que daqui a pouco o Augusto Nunes vai comentar. Anatomia de um Gênio é o título da sua reportagem, Marcelo. Você mergulhou na biografia do Leonardo da Vinci, obra do Walter Isaacson, pronunciei certo o nome Walter dele? Isaacson, que é o biógrafo aí de vários gênios, né? Steve Jobs, um gênio moderno, né? Vamos dizer assim. Einstein, um gênio irrefutável ali, né? E também Benjamin Franklin e outros nem tão conhecidos, né? Marcelo, vamos começar o papo então pelo... Dá para traçar um ponto ou pontos comuns entre todos esses gênios? E também você conversou com o Isaacson, né? Conta um pouco para a gente aí dessa linha mestra, vamos dizer assim, do texto. Então, o que é interessante do Isaacson é que ele vê um ponto em comum muito claro entre todos eles, né? A primeira coisa é a questão de eles serem, digamos, figuras que não se ajustam, né, aos padrões sociais aí, né? Por exemplo, o Einstein é um cara que foi aprender a falar aos 3 anos, depois teve dificuldades em várias matérias na escola, e como tanto ele como o Da Vinci ou os Jobs, eles abominavam a figura da autoridade, eles iam contra isso, né? Então essa coisa de ser um pouco fora dos padrões é um traço comum e bastante eloquente aí deles, né? Num dado momento do texto, eu pensei aqui, você, ao se referir ao Leonardo da Vinci, eu pelo menos não sabia, né? Diz que ele era filho ilegítimo, ele era gay, ele era vegetariano e canhoto. Pois é. Muita gente certamente não sabia disso. O vegetariano é uma curiosidade aí, mas o filho ilegítimo foi muito determinante, porque o pai dele era um tabelião muito bem colocado ali na sociedade florentina. Não reconheceu. Não reconheceu. E se fosse legitimado, muito possivelmente ele teria de ser um tabelião. O que não ia combinar em nada com o Leonardo da Vinci. Que bom que ele foi rejeitado. Foi rejeitado, Essa foi uma coisa determinante. Ganhou a humanidade. Né? Claro. Ganhou a humanidade. Tem um outro momento em que você comenta, ali, numa das declarações, né, de que ele era gente como a gente, né? Eu acho que vai um pouco por aí, né? Essa é uma outra sacada do autor que é muito relevante, porque é assim, você olha um Einstein ou um Newton, né, que inventou as leis da gravidade e etc., eles são figuras claramente superdotadas, né, com mentes, tanto o Einstein foi estudado, dissecado o cérebro dele, etc., né, para ver o que tinha diferente dos réis mortais aí, digamos. E o Da Vinci não, ele é um cara que o que o moveu basicamente foi a curiosidade, né? Era uma pessoa que se lançava a perguntas de criança, assim, do tipo, por que o céu é azul? Em várias áreas. Muitas áreas, assim, da engenharia militar ele conta muito bem que por exemplo, muitas coisas dele nasceram, aqueles projetos de máquinas voadoras, de armas, como ele fazendo espetáculos de rua, assim, para as cortes em que ele trabalhou. Então, era basicamente, ele começava como um Joãozinho 30, fazendo um desfile ali, com alegorias e tal, e terminava indo a fundo ali, né? Marcelo, para a gente amarrar, até para a gente não dar muito spoiler, né? Porque o material é ótimo, é de fôlego. Leia. Vamos dar spoiler total que é aqui. Maravilhosa. Tem uma parte muito bacana ali, um box, um info que fala assim, como tirar lições, né? Dá para tirar lições do Da Vinci? Sim, esse é o lado interessante. Você pode, claro, você nunca vai ser um gênio e pintar uma Mona Lisa. Primeira lição é assim, você nunca será um Da Vinci. Você nunca será você nunca vai pintar uma Mona Lisa ou, sei lá, uma Última Ceia, né?
Mas tem coisas simples ali que você pode incorporar e tirar algum proveito pessoal para a sua vida ou até para o trabalho, que é, por exemplo, se treinar a sua curiosidade, um olhar atento assim, para as coisas pequenas do mundo o tempo todo, né? Se maravilhar como as crianças assim, diante das coisas, né? Ter uma empolgação, enfim, deixar um pouquinho de lado às vezes o ceticismo, né? Embarcar na fantasia, porém também ter o pé no chão, né? Você ir lá e, né, chega num dado momento ali que você testa as coisas e vê se elas fazem sentido ou não. E o mais interessante, você se distrair, né? Que é a coisa de... O Da Vinci era um cara que procrastinava, que deixava trabalhos de lado, depois voltava, depois de muitos anos, ou abandonava. Essa mente meio doida, assim, meio confusa, fazia parte do processo criativo e, assim, ele perdia muita coisa no meio do caminho, mas era com isso que ele saía de um ponto e chegava, sei lá, numa obra extraordinária, numa descoberta da anatomia incrível aí, né? Legal. Marcelo, obrigado. Ó, material de fôlego, como eu disse, muito bacana, viu? Talvez um dos principais, ou o principal conteúdo dessa edição de Veja. Augusto, aí vamos a gente lá. vê como o Brasil é medíocre, né? Confrontado com uma difícil figura concordar. dessas. É inevitável que a gente tenha que falar agora do noticiário que tanto nos cansou e aborreceu nessa semana, né? São figuras menores, né? São figuras que não pensam um minuto no futuro do país, em novas gerações e tal. Eles pensam neles, os parlamentares, ministros do Supremo, vários, e do Executivo, ministros, o próprio presidente da República, tanto que eles estão juntos, né, numa conspiração, é esse o nome, que recomeçou contra a Lava Jato, que aparece na edição da Veja. Exatamente. Antes da gente mergulhar aí em 2 ou 3 reportagens, a primeira delas justamente fala, dane-se a Lava Jato. Assinam os repórteres da sucursal de Brasília, o Daniel Pereira, a Larissa Borges e a Marcela Matos. Essa reportagem tem uma foto que é incrível. Nós vamos acompanhar, acompanhe na sua tela a imagem. O Congresso amanheceu com uma de suas placas cobertas por um adesivo que diz "Formação de quadrilha, corrupção ativa, o grande acordo nacional". E é isso, né, Augusto? Um grande acordo, um grande acordo que salvou o mandato do senador Aécio Neves. Exato. Que engavetou a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer na Câmara. Vai engavetar no plenário. E vem aí o Supremo também, porque tem a questão da segunda instância, né? Essa é a mais grave, né? Essa é a mais grave. O Supremo tinha avançado ao aprovar resultado de uma proposta, de uma ideia do Teori Zavascki, aprovado o óbvio. A partir da condenação em segunda instância, o condenado começa a cumprir a pena. Pode começar a cumprir, o juiz pode tomar essa decisão. Eles estão querendo derrubar isso por quê? Estão querendo que se volte ao passado, que é triste, viu? O sujeito fica recorrendo durante 10 anos, vai para a terceira instância, depois para o Supremo e tal. Por quê? Por causa da Lava Jato. Quer dizer, o povo vai perdendo a esperança no judiciário por causa do Supremo. Ele continua confiando no Sérgio Moro, mas acha que vai acabar em pizza por causa das atitudes do Supremo. Tem esse número absurdo. Né, um levantamento publicado pela revista, aqui, por essa edição, mostra que só 24% dos brasileiros acreditam na justiça, o que é gravíssimo. E tem números sobre os outros poderes que eu não vou dar para não dar o spoiler, como você falou. Agora, por que isso aconteceu? É o mais baixo índice desde o começo da série em 2009. O povo não é bobo, ele sabe o que está acontecendo, ele percebe, e aí perde a confiança nas instituições. O Brasil vive dizendo, em todo lugar se ouve, as instituições estão funcionando. Sim, estão funcionando mal, muito mal. O proveito próprio, talvez. Né? É isso. Perfeito. Augusto, então, passando rapidinho aqui por mais 2 reportagens de Veja. A próxima é intitulada O Senador dos Milhões, assinada pelo Hugo Marques de Brasília. Quando a gente diz o Senador dos Milhões,
Passam muitos nomes pela cabeça de vocês, claro, eu posso tentando adivinhar imaginar. aqui. Exatamente, mas dessa vez falamos dessa triste figura que é o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Veja, teve acesso... né? Veja, teve acesso a documentos, Augusto, que mostram que em 8 anos de mandato, o Collor quadriplicou a sua fortuna pessoal, que passou de 4,8 milhões para 20,3 milhões de reais. Eu não me esqueço daquelas imagens, aliás, eu vou até pedir para colocar na tela, para a gente recuperar aquelas imagens dos carrões, quando a Polícia Federal bateu a porta da residência dele. E aí você tinha de tudo, né? Lamborghinis e tal. Você está acompanhando aí na sua tela aquelas imagens da Ferrari, nesse momento, só para citar. E aí, Augusto, o que a reportagem mostra é que esse senador acusado de ter embolsado 29 milhões de reais... teve esse patrimônio, esse aumento de patrimônio no momento em que a Petrobras era dilapidada. Não, e sensacional é que ele é o doleiro lá, o Youssef, que depositou um dinheiro na conta dele, ele devolveu, o que não era dele, o dinheiro é uma maravilha, parte da fortuna. Aí não. Exato. E por fim, temos mais uma reportagem de Brasília, assinada pelo editor Rodrigo Rangel, no iate e na mansão. 2 ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, Vital do Rego e Bruno Dantas, acompanhado das mulheres, passaram o final de semana numa ilha paradisíaca, à custa de quem? Da JBS. E não tomam jeito, eu nem tomo A carne juízo. é fraca. Lembrando que tem um detalhe importante, né? Eles investigam essa empresa. Investiga a empresa. Não vamos falar mais nada, Quer né? dizer, a isenção é total. Muito bem. Augusto, Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigado Silvio. a você, Silvio. Prazer estar de Obrigado. volta aqui. E muito obrigado a você pela sua companhia. Fica aí o convite. A edição de Veja já está disponível tanto no digital quanto no impresso. Se você for nosso assinante, um ótimo final de semana para você. A gente se vê ao longo da próxima semana. Até mais.